A voz de Leonor rasgou o ar úmido de Alfama como uma lâmina afiada de saudade, e quando pelas ruelas estreitas onde o fado nasceu de corações partidos e mares revoltos. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, cantava ela, os olhos fechados, o corpo imóvel sob o chão negro que caía como asas quebradas. O público no pequeno tasco, iluminado por velas tremulosentes, prendia a respiração. Mas Nina, encostada à parede escura, sentiu um arrepio que não era de melancolia, era fome. Uma fome voraz por aquela mulher que parecia devorar a própria alma no microfone. Num impulso que nem ela mesma entendeu, Nina avançou entre as mesas, derrubando uma garrafa de vinho do Porto que se estilhaçou no chão de pedra como um presságio. Pare, gritou ela, a voz rouca de emoção crua. Pare de cantar como se o mundo acabasse hoje. Ele não acaba. Não para nós. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Leonor abriu os olhos, aqueles olhos castanhos profundos como o Tejo ao entardecer, e por um instante, o tempo parou. Era dezembro de 2024 e Lisboa, com suas 7 colinas e segredos sussurrados, testemunhava o nascimento de algo perigoso, um amor que desafiava o fado. Leonor desceu do palco devagar, o coração batendo ao ritmo da guitarra portuguesa que ainda vibrava no ar. Aos 32 anos, ela era a fadista mais falada nos becos da Alfama, herdeira de uma linhagem de mulheres que cantavam o destino com vozes de ferro e corações de vidro. Sua avó, Maria do Carmo, havia enchido os salões com lamentos sobre amores perdidos nos mares da Índia, e Leonor carregava esse legado como uma cruz doce. Mas naquela noite, com o cheiro de bacalhau assado e vinho tinto pairando no ar, ela viu Nina pela primeira vez. Uma mulher de 28 anos, com cabelos cacheados rebeldes que escapavam de um lenço colorido, olhos verdes como os vinhedos do Douro, e uma tatuagem discreta de uma onda no pulso, símbolo de sua origem no Porto, onde crescera entre as ondas atlânticas e os sonhos de uma vida além das tradições. Nina era pintora, uma artista errante que viera para Lisboa fugindo de um noivado arranjado pela família conservadora, aqueles que ainda viam o casamento como um contrato de terras e honras, não de almas. Quem é você para me mandar parar? Sussurrou Leonor, aproximando-se com a graça de uma dançarina de flamenco, embora o fado fosse seu único baile. Nina sorriu, um sorriso que iluminava as sombras do Tasco como o sol de Sintra. Sou a que ouviu sua dor e não aguentou mais. Meu nome é Nina. E você? Você é Leonor, a que faz o fado chorar de inveja. Elas riram, um riso nervoso que quebrou o gelo, e sentaram-se a uma mesa isolada, onde o dono do Tasco, um velho chamado João com bigode grisalho e histórias de Salazar nos bolsos, serviu os pastéis de nata quentes, polvilhados de canela como segredos partilhados. Naquela conversa inicial, sob o teto baixo cravejado de fotos amareladas de fadistas antigas, Amália Rodrigues com seu olhar de quem carregava o império nas costas, Leonor contou de sua infância em Moraria, o bairro morisco de Lisboa onde os muçulmanos outrora cantavam versos árabes que ecoavam no fado moderno. Meu pai era pescador, perdidinho no Atlântico, e minha mãe costurava azulejos em fábricas para pagar as contas. O fado era nossa igreja, Nina. Cantávamos para esquecer a fome, o franquismo que ainda assombrava as ruas. Nina ouvia, fascinada, traçando com o dedo os padrões dos azulejos na parede, aqueles quadrados azuis e brancos que contavam histórias de reis e rainhas, de navegações e naufrágios. Eu pintei o Douro inteiro nas minhas telas, disse ela, mas nunca capturei a saudade como você faz. É como se sua voz fosse uma ponte para o que não se pode tocar. Os dias seguintes foram um redemoinho de Lisboa em flor. Elas passeavam pelo Chiado, onde os bondes rangiam como velhos amantes, e Nina comprava livros de Fernando Pessoa na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, recitando versos heteronímos sobre amores impossíveis. Alma sem dono, que vagueia em noites de insomnia, murmurava ela para Leonor, que respondia com um fado improvisado, a voz baixa como um segredo. Uma tarde, no Jardim da Estrela, sob as árvores centenárias que sussurravam com o vento do Tejo, Nina beijou Leonor pela primeira vez. Foi um beijo salgado de lágrimas não choradas, doce como o vinho de moscatel, e o mundo ao redor, as crianças brincando, os velhos jogando dominós, pareceu pausar para abençoá-las. Mas Lisboa é uma senhora ciumenta, com seus becos que guardam olhares acusadores e sussurros de fofoqueiras nas varandas de ferro forjado.
A família de Leonor, ancorada em tradições católicas que viam o amor entre mulheres como um pecado maior que a Inquisição, começou a farejar o ar. Sua irmã mais velha, Isabel, dona de uma confeitaria no bairro Alto que vendia bolos rei no Natal com amêndoas de bênçãos, ligou uma noite. Leonor, ouvi boatos. Essa pintora do Norte. Ela não é para você. Pense na mãe, no que dirão na missa de domingo. Leonor desligou o telefone com o coração apertado, mas Nina esperava na porta, com um buquê de flores de laranjeira colhidas em Alfama, cujo perfume era o elixir da primavera lisboeta. Deixe-os falar, disse Nina, puxando-a para a cama estreita do apartamento alugado, onde as paredes ecoavam com o fado distante de um vizinho. Ali, entre lençóis de linho e o som das gaivotas, elas se amaram não com a pressa dos jovens, mas com a profundidade de quem sabe que o amor é um rio que pode transbordar. Semanas viraram meses, e o amor delas floresceu como as glicínias nas fachadas de Lisboa. Nina pintava retratos de Leonor no mirador da Senhora do Monte, capturando o contorno de seu rosto contra o horizonte de 7 colinas, enquanto Leonor compunha fados novos, não de perda, mas de reencontro. Nas ruas de Alfama, encontrei-te, ó luz que ilumina o fado escuro. Elas frequentavam os mercados da Ribeira, provando queijos de Serpa e azeitonas de Alentejo, rindo das pechinchas dos vendedores que a chamavam das duas belas do Tejo. Mas o medo, esse fantasma português que assombra até os sonhadores, começava a rondar Nina. No Porto, sua família, pais vinicultores que viam o casamento como herança de videiras, havia descoberto sua orientação e cortado laços, deixando-a com uma ferida que sangrava em noites de insonia. E se aqui for igual, confidenciou ela a Leonor uma noite, deitada no colo dela, ouvindo o pulsar do coração que parecia um tambor de festa popular. Leonor acalmou com canções de ninar do Minho, regionais e ternas, prometendo: nós somos mais fortes que o julgamento. Olhe para o Tejo, ele corre apesar das pedras. Mas o destino, caprichoso como o fado, tecia sua teia. O verão de 2025 chegou a Lisboa com um calor que derretia o asfalto das avenidas e fazia o ar dançar em miragens. Leonor e Nina escaparam para o Algarve por uma semana, alugando uma casinha branca em Lagos, onde as falésias vermelhas mergulhavam no Atlântico como amantes suicidas. Ali, longe dos olhares de Alfama, elas nadavam nuas nas praias escondidas, o sal da água lavando as dúvidas como um batismo pagão. Nina pintava o mar em telas vastas, usando conchas moídas para dar brilho às ondas, enquanto Leonor colhia figos maduros das árvores e os partilhava, o suco doce escorrendo pelos queixos como promessas não ditas. Aqui sinto que podemos ser eternas, disse Nina, traçando com o dedo a cicatriz invisível no peito de Leonor, onde o fado havia gravado suas primeiras mágoas. De volta à capital, o idílio enfrentou sua primeira tempestade. Durante uma apresentação no Clube de Fado, um dos mais icônicos de Lisboa, com suas paredes forradas de fotografias de Amália e paredes que pareciam absorver as almas das canções, um repórter local, um homem de terno apertado e sotaque alentejano carregado de malícia, aproximou-se de Leonor após o show. Então, a fadista de Alfama tem uma musa nova? Dizem que é uma artista do Norte, mas não do tipo que pinta só telas. Leonor congelou, o copo de ginginha tremendo em sua mão. Nina, que esperava nos bastidores com um ramalhete de jasmins, ouviu tudo e sentiu o estômago revirar. Como ele soube, perguntou ela mais tarde, no apartamento, onde o cheiro de ensopado de grão de bico ainda pairava do jantar. A culpa era de Marta, a melhor amiga de Nina, uma galerista de Belém com unhas pintadas de vermelho e um frasco de perfume que cheirava a traição. Marta, invejosa do brilho que Leonor trazia aos olhos de sua amiga, havia confidenciado o romance a um conhecido no jornal, achando que era só fofoca inofensiva. Mas em Portugal, onde o escândalo se espalha como fogo em eucaliptos secos, a notícia explodiu na imprensa sensacionalista. Fadista de Alfama em amor proibido com pintora rebelde, o fado chora de vergonha. As manchetes, impressas em papel barato que amarelecer antes mesmo de ser lido, chegavam às portas das famílias como cartas de excomunhão. A reação de Leonor foi de fúria contida, como o trovão que precede a chuva torrencial. Ela confrontou Marta em uma cafeteria no Rocio, onde os pombos bicavam migalhas de pastéis de Belém. Traição por ciúme? Você, que se diz feminista, que luta por galerias de mulheres artistas?
Marta, com os olhos baixos como uma criança pega em mentiras, murmurou desculpas entre goles de galão. Eu só queria te proteger, Nina. Essa Leonor. Ela é do mundo do fado, cheio de machos possessivos. Pensei que era passageiro. Mas Nina, ferida como um quadro rasgado, perdoou-a superficialmente, mas o veneno da dúvida já corria em suas veias. Naquela noite, enquanto Leonor cantava em uma pequena adega no bairro Alto, Nina sentou-se na plateia, mas seus olhos vagavam para as portas de saída, imaginando fugas para o Porto, para as adegas frias onde o vinho envelhecia em silêncio. A sociedade lisboeta, essa grande matriarca com vãos de hipocrisia, julgava sem piedade. Na paróquia de São Vicente de Fora, onde Leonor batizara suas sobrinhas com águas benta que agora pareciam amargas, as beatas cochichavam, pecado mortal, coitada da família. O fado era para lamentos de maridos infiéis, não para. Isabel, a irmã, invadiu o apartamento de Leonor com um rosário na mão e lágrimas nos olhos. Pense no pai, que morreu sonhando com netos legítimos. Isso mancha nosso nome, Leonor. Alentejo inteiro vai rir de nós. Leonor, com o orgulho de uma rainha destronada, rebateu: o amor não mancha, Isabel. Ele limpa. E se o fado ensina algo, é que a dor verdadeira vem do silêncio, não da verdade gritada. Nina, no entanto, sentia o medo crescer como era invasora nas paredes do terreiro do Paço. Seus pais, do Porto, ligaram numa manhã chuvosa, a voz do pai rouca de vinho e raiva. Volte para casa, filha. Esqueça essa loucura. Aqui, no Douro, as uvas não mentem, o amor é entre homem e mulher, para frutificar. Ela desligou, mas as palavras ecoavam como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Naquela tarde, enquanto pintavam um mural em uma rua de moraria, azulejos vivos com mulheres de mãos dadas contra o horizonte, um grupo de adolescentes passou, zombando. Olha a lésbica do norte. Vai casar com a fadista? Nina largou o pincel, as mãos tremendo, e correu para o Tejo, onde se sentou nas escadas de pedra, deixando as lágrimas se misturarem à água barrenta do rio. Leonor encontrou ali ao pôr do sol, o céu pintado de laranja como um quadro de Turner. Não fuja, amor meu, disse ela, ajoelhando-se e pegando as mãos geladas de Nina. Elas caminharam de volta pelo cais do Sodré, passando por bares onde o fado alternativo ecoava, versões quer de canções antigas, como as de fado bicha, que cantavam amores não normativos com guitarras elétricas e vozes libertas. Nós podemos ser como elas, sussurrou Leonor. Cantar nosso próprio fado. Mas Nina, com o coração dividido como Portugal entre o passado monárquico e a República moderna, começou a se afastar. Pequenos gestos, mensagens não respondidas, noite sozinha no estúdio de pintura, sonhando com trens para o norte. O abandono veio numa carta, escrita à mão em papel de linho com cheiro de lavanda do Alentejo, deixada na porta de Leonor após um show no Hot Club de Portugal, onde o jazz se misturava ao fado em noites de fusão improvável. Leonor, meu coração é um barco à deriva no Tejo. Amo-te mais que a vida, mas o medo me engole. A sociedade nos esmaga e eu não sou forte o bastante. Preciso de tempo para me encontrar no Porto, entre as videiras que não julgam. Perdoa-me. Nina. Leonor leu as palavras sob a luz fraca de um candeeiro de rua e, pela primeira vez em anos, chorou não no palco, mas na solidão das ruelas, onde o eco de sua voz se perdia como um amor não correspondido. Os meses seguintes foram um purgatório de ausências em Lisboa. Leonor mergulhou no fado como nunca, compondo canções que rasgavam o véu da saudade tradicional para revelar feridas frescas. Tu partiste, ó luz de Alfama, deixando o Tejo seco de beijos. Seu show-se no Senhor Vinho, com seu palco de madeira polida pelo suor de gerações de cantores, lutavam com um público misto, os habituais nostálgicos de meia-idade, bebendo aguardente para afogar mágoas, e jovens que viam nela um ícone relutante. Mas à noite, sozinha no apartamento com vista para o castelo de São Jorge, onde os mouros outrora vigiavam horizontes de conquistas, Leonor tocava viola solitária, as cordas gemendo como seu peito oprimido. No Porto, Nina tentava se refazer entre as encostas do Douro, alugando um quarto em uma quinta familiar onde as uvas portuenses amadureciam em cachos pesados de promessas.
Ela pintava furiosamente, telas de videiras entrelaçadas como amantes, rios vermelhos de vinho derramado simbolizando sangue de corações partidos, e no centro, sempre, um vulto de chão negro, Leonor, onipresente como fada em uma rádio esquecida. Sua família, rígida como as pedras dos chocalcos, fingia ignorar sua dor, forçando-a a jantares onde se falava de colheitas e casamentos arranjados. Encontra um bom rapaz, Nina, dizia a mãe, servindo caldo verde fumegante, os olhos evitando os dela. Mas Nina respondia com silêncios carregados, saindo para caminhar pelas margens do rio, onde os barcos rabelos deslizavam como memórias flutuantes. A traição de Marta ecoava ainda, agora amplificada pela culpa. A galerista enviava mensagens arrependidas, cheias de emojis de rosas e promessas de exposições sol para Nina em Lisboa. Eu errei feio, mana. Volte e eu organizo tudo para vocês brilharem juntas. Mas Nina bloqueava os números, preferindo a solidão das noites portuenses, onde o fado coimbrão, mais romântico, menos lúgubre, tocava em serões estudantis na Ribeira. Ali, entre universitários de cachecóis azuis e vermelhos, ela dançava fados alegres, mas seus pés tropeçavam em fantasmas de Leonor. O conflito interno de Nina era um vendaval. O amor por Leonor, puro como o vinho verde do Minho, colidia com o terror do julgamento social, que em Portugal ainda sussurrava em confessionários e mesas de família. Lembrava-se de histórias ouvidas na infância, tias solteiras que viveram sozinhas em vilas alentejanas, seus amores femininos enterrados como tesouros piratas. Não serei assim, jurava ela a si mesma, mas o medo era um anzol cravado na carne. Uma noite, após uma briga com o pai, você envergonha o nome dos rios. Nina pegou um trem para Lisboa, não por coragem, mas por desespero. Chegou à cidade das luzes ao amanhecer, o céu rosado como maçãs de alcobaça, e dirigiu-se ao Mirador da Graça, onde outrora rezavam freiras com segredos. Leonor, informada por um amigo comum, um guitarrista barbudo chamado Rui, que tocava em todos os tascos e sabia todos os pecados, encontrou-a lá, sentada na mureta de pedra, olhando o Tejo que serpenteava como uma veia exposta. Volta para o exílio ou fica para a batalha? Perguntou Leonor, a voz rouca de noites insones. Nina virou-se, os olhos inchados. Eu fugi porque o amor me assusta, Leonor. No Porto, pintei 100 telas de nós, mas cada traço me lembrava o preço. A sociedade nos esmaga com olhares, com pobrezinhas disfarçadas de piedade. Elas se abraçaram ali, sob o olhar indiferente das estátuas de santos, e o beijo que se seguiu foi amargo, salgado de lágrimas e vinho não bebido. Mas o reencontro foi frágil como um azulejo rachado. Leonor, fortalecida pelo fado que ensinara a transformar dor em arte, propôs: cantemos juntas. Um fado nosso, para o mundo ouvir. Nina hesitou, mas aceitou, e assim nasceu Saudade Quer, uma canção gravada em um estúdio escondido no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial de Alcântara transformado em hub criativo, onde grafites coloridos desafiavam o cinza do passado fabril. A letra, escrita por elas à luz de velas, falava de amores entre mulheres nas sombras de Lisboa. Nas colinas de 7 pecados, encontramos o céu em olhos de má. Rui, na guitarra, adicionou toques de viola braguesa, trazendo o norte para o sul. O lançamento foi em um evento underground no Music Box, no cais do Sodré, onde o cheiro de mar e cerveja se misturava ao suor de corpos dançantes. A multidão era eclética, artistas de Belém, ativistas quer com bandeiras arco-íris e até algumas beatas curiosas disfarçadas de turistas. Leonor cantou primeiro, sozinha, sua voz preenchendo o espaço como fumaça de incenso. Então Nina subiu, não para cantar, mas para recitar versos pintados em voz alta, como um manifesto. O aplauso foi ensurdecedor, mas fora dali, o julgamento fervia. Jornais conservadores rotularam-nas de escândalo fadista e Isabel cortou contato, enviando apenas uma Bíblia aberta no Levítico. O alto trunfo veio quando Marta, redimida pelo remorso, usou suas conexões para uma exposição conjunta, Amores de Azulejo, na Galeria de Arte Moderna de Lisboa, no Parque Eduardo VII. Telas de Nina, Leonor em tons de azul morisco, ao lado de fotos de Leonor cantando, capturadas por um fotógrafo que era de Setúbal. A abertura foi um sucesso, com vinho do Dão fluindo e discursos sobre tolerância, mas uma manifestante católica invadiu, gritando: blasfémia.
Portugal é de Cristo, não de Sodoma. A confusão durou minutos, com seguranças intervindo, mas o incidente viralizou nas redes, transformando o amor delas em símbolo de resistência. Nina, vendo Leonor defender a exposição com a ferocidade de uma leoa, sentiu o medo recuar. Talvez possamos vencer, sussurrou ela naquela noite, deitada nos braços de Leonor, ouvindo o trem noturno para Cascais assobiar ao longe. Mas o destino, sempre o maestro do fado, reservava mais uma reviravolta. O outono pintou Lisboa de tons ocre e castanho, como folhas caídas nas praças de Dom Pedro IV, onde os castanheiros assados vendidos por vendedores ambulantes enchiam o ar de doçura efêmera. Leonor e Nina, agora inseparáveis como as torres gêmeas do Belém, navegavam a rotina com uma tenacidade recém-descoberta. Pela manhã, Nina trabalhava em seu estúdio no bairro Alto, transformando apartamento apertado em um ateliê vivo, com telas encostadas nas paredes como confissões penduradas. Leonor levava-lhe café forte, daqueles coados em cafeteiras antigas de Alqueva, e ficava a observá-la, fascinada pela forma como os dedos de Nina dançavam sobre as tintas, criando mundos onde mulheres como elas eram rainhas, não proscritas. Mas o julgamento da sociedade era uma maré alta que lambia as praias de sua paz. Na rua, olhares furtivos seguiam-nas. A padeira de Alfama, com seu avental farinhento, virava o rosto ao entregar o pão. O taxista do Tejo, com crucifixo no retrovisor, resmungava preces ao vê-la às mãos dadas. Pior eram as cartas anônimas, deslizadas sob a porta como serpentes. Arrependei-vos, ou o fogo virá. Leonor queimava-as na lareira improvisada, mas Nina, sensível como uma aquarela ao sol, começava a murchar. E se fugirmos para o Alentejo, sugeriu ela uma tarde, enquanto colhiam tomates no mercado de Campo de Ourique, vermelhos e suculentos como corações expostos. Lá, nas planícies infinitas, ninguém nos vê. Leonor recusou, com a teimosia de quem nasceu nas colinas, fugir ao que eles querem. Nós ficamos, e mostramos que o amor lésbico é tão português quanto bacalhau à Brás. Para provar, ela convidou Nina para o Festival de Fado de Alfama, em setembro, onde as ruas se transformavam em palcos ao ar livre, com guitarristas de barba branca e cantoras de vestidos negros que pareciam saídos de quadros de José Malhoa. Elas subiram juntas, Leonor na voz, Nina na declamação poética e Saudade que era ecoou pelas ruelas, misturando-se ao aroma de sardinhas assadas nas brasas. O público, embriagado de vinho e emoção, aplaudiu de pé, mas nos cantos escuros, um homem de chapéu calado murmurava para o celular, gravando para um blog conservador. A traição final veio de onde menos esperavam. Isabel, a irmã de Leonor, que, movida por uma mistura de zelo religioso e medo de ostracismo social, vazou fotos privadas, tiradas em uma viagem a Óbidos, a vila medieval de livros e amores literários, para um grupo do WhatsApp familiar estendido até Évora. As imagens, inocentes beijos sob as muralhas, foram distorcidas em fofocas. Veja o que a fadista faz nas sombras. O escândalo explodiu como um petardinho de São João, com chamadas de repórteres à porta e mensagens de ódio nas redes sociais. Leonor, ao descobrir, confrontou Isabel na confeitaria dela, no bairro Alto, onde o cheiro de docinhos de amêndoa contrastava com a amargura do ar. Porquê, mana? Por um Deus que prega o perdão? Isabel, com o rosto inchado de choro, confessou. O padre disse que era para salvar sua alma. E a nossa família? Os primos de Beja já não nos convidam para as festas. Leonor saiu dali com o coração em farrapos, mas em vez de afundar, compôs Julgamento do Tejo, um fado furioso que cantava a hipocrisia portuguesa, ó sociedade de azulejos falsos, que esmaga o amor com pedras de sá. Gravado com urgência em um estúdio de Chabregas, perto do antigo convento das Trinitárias, o single viralizou entre a juventude quer, tornando-se hino de protestos em frente à sede de Lisboa. Nina, vendo Leonor transformar a dor em força, sentiu o medo ceder lugar a uma raiva purificadora. Ela organizou uma marcha pelo Chiado, com artistas carregando telas de casais lésbicos inspirados em rainhas portuguesas como de Leonor de Avis, que fundaram hospitais por amor. Nós não somos anomalia, gritava Nina no megafone, sua voz ecoando contra as arcadas do Rocio. Somos o fado vivo, a saudade que dança. Centenas se juntaram, de travestis do bairro Alto a mães de família de Chelas, provando que Portugal, terra de explorações, também explorava novos horizontes de aceitação.
Mas o clímax veio numa noite de tempestade, quando o Tejo inchava com chuvas torrenciais, transformando as ruas em rios de lama. Leonor recebeu uma ligação anônima: sua amante está em perigo. Vá ao cais de Alcântara. O pânico invadiu como o vento atlântico. Ela correu pelas avenidas encharcadas, o chão colando à pele, ignorando os trovões que pareciam o rugido de deuses zangados. No cais, sob as luzes tremulosentes dos guindastes do porto, encontrou Nina não em perigo físico, mas confrontando seu próprio passado. O ex-noivo, enviado pelos pais do porto, um homem de terno molhado e olhos de ressentimento, tentando resgatá-la. Volte para casa, Nina. Isso é ilusão, não amor. O confronto foi elétrico, iluminado por relâmpagos que rasgavam o céu como veias abertas. Nina, encharcada, gritou: meu amor é real, mais que suas videiras secas. Leonor é minha casa. O homem recuou, murmurando maldições, mas o dano estava feito. Nina, exausta, desabou nos braços de Leonor, confessando o medo que a fizera abandonar antes. Eu parti porque temia perder tudo. Mas agora, vejo, perder você é perder o A. Elas se beijaram sob a chuva, um beijo de redenção, enquanto o Tejo rugia a provação, suas águas carregando embora as impurezas da dúvida. O inverno de 2025 abraçou Lisboa com um manto de névoa que subia do Tejo como fantasmas de navegadores perdidos. Leonor e Nina, forjadas no fogo do escândalo, emergiam mais fortes, como o ferro das caravelas que Vasco da Gama forjara em estaleiros de Belém. Elas mudaram-se para uma casa modesta em Madragoa, o bairro dos marinheiros onde as roupas estendidas nas varandas dançavam como bandeiras de trégua. Ali, com janelas que emolduravam o Cristo Rei do outro lado do rio, Nina montou um ateliê ao ar livre, pintando murais nas paredes caiadas que contavam histórias de mulheres portuguesas esquecidas, de exploradoras como Fernão de Magalhães, mas invisíveis, amantes nas sombras dos palácios. Leonor continuou cantando, mas agora com Nina ao lado, em duetos que misturavam fado com spoken word, performados em espaços alternativos como o antigo Cinema São Jorge, transformado em centro cultural que era. Nossa música é a ponte entre a Alfama e o Douro, dizia Leonor nos intervalos, servindo moscatel gelado a fãs que chegavam de comboio de Coimbra. A reação da sociedade dividia-se como o país em si. Os jovens de Lisboa, com seus piercings e tatuagens de sardinha, aplaudiam. Os velhos de Alentejo, em vilas de cortiça sobreiros, resmungavam em tabernas, mas alguns, secretamente, enviavam cartas de apoio, assinadas com pseudonimos de poetas. O conflito com as famílias persistia, uma ferida que cicatrizava devagar como vinha envelhecida em cascos de carvalho. Isabel, atormentada pela culpa, apareceu um dia em Madragoa com uma travessa de arroz doce, polvilhado de canela como um pedido de paz. Eu errei, Leonor. O padre era cego, mas eu vejo agora. O amor de vocês brilha mais que os altares. Elas perdoaram, não com palavras fáceis, mas com um abraço demorado, selado com uma fatia de bolo de bolacha que Isabel preparara com mãos trêmulas. No Porto, os pais de Nina enviaram uma carta fria, mas não vazia. Se te faz feliz, filha, que Deus abençoe. Mas não esqueças as raízes. Era um começo, frágil como um rebento de oliveira no deserto alentejano. A profundidade do afeto delas se revelava nos rituais diários, impregnados de cultura portuguesa. Aos domingos, caminhavam até ao Panteão Nacional, onde os túmulos de heróis sussurravam lições de coragem, e Nina desenhava esboços dos sarcófagos, transformando-os em metáforas de amores eternos. À noite, preparavam jantar juntas, cataplana de marisco, com amêijoas e camarões colhidos em Sagres, cozinhados em panela de cobre que borbulhava como conversas animadas. Lembra-te da primeira vez que provaste minha cataplana, ria Leonor, servindo porções generosas. Dizes que era melhor que o fado. Nina respondia com um beijo, lento e cheio de gratidão, os lábios provando o sal do mar e o doce da cebola caramelizada. Mas o medo de Nina, esse abandono temporário que as separara, não desaparecera inteiramente. Era uma sombra que dançava nas bordas da felicidade. Em noites de lua cheia, quando o Tejo refletia o disco prateado como um espelho de vaidades, ela acordava suando, sonhando com rejeições ampliadas, famílias inteiras virando as costas, Lisboa engolindo-as em seus becos.
Leonor acalmava com canções de embalar do Ribatejo, regionais e ritmadas como galope de cavalos em tertúlias, ou com histórias de sua avó, que sobrevivera à ditadura cantando fados proibidos em cavos úmidos. O clímax emocional veio no Natal, quando Portugal se veste de filões e manjericos e as ruas de Lisboa se iluminam com presépios vivos em cada praça. Elas foram convidadas para um concerto beneficente no Convento do Carmo, as ruínas góticas que o terremoto de 1755 deixara como lembrete de fragilidades humanas. Diante de uma multidão que incluía ativistas, artistas e até o prefeito de Lisboa, um homem progressista com sotaque madeirense, Leonor e Nina performaram uma versão acústica de Saudade Quer, dedicada às mulheres que amaram em silêncio através dos séculos. A voz de Leonor tremia no refrão. A sociedade julga, mas nós nos erguemos, como o Tejo após a cheia, mais forte e sereno. Nina, ao lado, recitava: no medo do amor, abandonei-te uma vez, mas no julgamento, encontramos nossa voz. O aplauso foi um rugido, mas lágrimas escorriam, não de tristeza, mas de catarse. Após o show, um grupo de idosas de Alfama, com xales bordados e olhos sábios, aproximou-se. Cantem por nós, filhas. Nós também amamos assim, nos tempos de Salazar. Era a validação que Nina precisava, o fio que tecia o medo em tapeçaria de força. A traição final, ironicamente, fortaleceu-as. O ex-noivo de Nina, amargurado, tentou chantageá-la com fotos antigas, mas Marta, agora aliada redimida, interveio, usando sua rede para expor sua hipocrisia em um artigo no Público. O amor vence os covardes, escreveu a galerista. Nina, lendo o jornal à mesa do café à brasileira, no Chiado, riu pela primeira vez sem reservas. Vejamos quem abandona agora. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa com uma explosão de jasmins e amendoeiras em flor, perfumando os ares como um perfume de reconciliação. Leonor e Nina, agora pilares de uma comunidade nascente, fundaram o Fado das Sombras, um coletivo de artistas que se reunia no antigo armazém de Alcântara, transformado em espaço multifuncional com paredes grafitadas de versos de Sofia de Mel Brainer e sofás recuperados de feiras de velharias em Mafra. Ali, fadistas, pintoras, poetas e dançarinas teciam narrativas de amor não normativo, inspiradas na tapeçaria portuguesa, das rainhas medievais que governavam com mãos femininas à resistência das mulheres no 25 de Abril. O amor delas, outrora frágil como um barco de papel no Tejo, tornara-se um navio de caravelas, navegando mares de aceitação. Nina expôs raízes entrelaçadas na Fundação Calouste Gulbenkian, telas gigantes onde videiras do Douro se fundiam com azulejos de Alfama, simbolizando união norte-sul, amor e tradição. Críticos, outrora céticos, elogiavam. Nina Rios captura a essência da saudade lésbica com cores que sangram esperança. Leonor, por sua vez, lançou um álbum, Abandono e Retorno, com faixas que narravam sua jornada, do medo de Nina ao julgamento social, culminando em Fortalecidas, um hino otimista com coros de vozes femininas de todo o país, de Faro a Braga. A sociedade, lenta como Douro em cheia, começava a mudar. Debates na RTP, a televisão pública, discutiam o fado revolução ou tradição, com Leonor como convidada, sua voz calma contrastando com os tons inflamados dos conservadores. O fado sempre foi de marginalizados, marinheiros, prostitutas, exilados. Por que não de amantes como nós? Jovens casais lésbicos enviavam cartas de Faro, contando como suas canções inspiraram casamentos civis em cartórios de Évora. Até Isabel, agora avó orgulhosa, visitava com netas que desenhavam casais de mãos dadas, dizendo: Tia Leonor, cante para elas o amor que vence. O conflito residual, ecos de olhares enviesados em mercados, sussurros em missas, servia agora como combustível. Nina, que abandonara por medo, ensinava oficinas de arte em escolas de Chelas, ensinando meninas a pintarem seus medos como monstros domesticados. O julgamento é uma tela em branco, dizia ela. Pintem-na de cores próprias. Leonor, em turnês por Portugal, parava em vilas alentejanas para serões improvisados, onde camponesas de lenços na cabeça compartilhavam histórias de amores femininos escondidos em colheitas de cortiça. O final veio não com fanfarra, mas com quietude manista, como o fado em sua essência.
Anos depois, em uma Lisboa que abraçava mais seus filhos diversos, elas contariam sua história a netas hipotéticas, ao som de um fado moderno, onde a saudade não era só perda, mas ponto para o futuro. O amor, caprichoso como destino português, provara-se resiliente. Não uma tragédia shakespeariana, mas uma epopeia humanista, onde o julgamento forjava diamantes de força. E assim, Leonor e Nina, tecelãs de seu próprio fado, dançavam na luz plena, deixando que o mundo, devagar, as seguisse.